ou coordenador de seleções, né? O Felipe Luiz recusou esse convite. Ele era o preferido do presidente da Confederação, Reginaldo Rodrigues, que nessa semana já anunciou a contratação do Dorival Júnior. O ex-lateral tem esse desejo de ser técnico, continuar trabalhando com futebol, já possui a licença B da CBF Academy, que dá autorização para comandar equipes das categorias de base. Além disso, está concluindo a licença A para treinar times profissionais e a licença Pro, exigida pela Conmebol para as competições da entidade. O Felipe Luiz, que encerrou a carreira para fazer um mês agora, e já recusou esse convite para ser o coordenador da seleção brasileira. Ô Mauro, esse assunto ainda está em alta, né? O Dorival Júnior, novo técnico da seleção, e também tinha esse papo do Felipe Luiz, que agradeceu o convite aí da CBF, mas não vai para a seleção brasileira nesse exato momento, Mauro. Nem tem, acho, cabimento isso, né? O Felipe Luiz acabou de encerrar a carreira, nunca treinou nada, nunca foi coordenador de nada, e tentaram colocar, aquela coisa, põe um escudo, né? Um jogador importante, com uma carreira bacana, jogou seleção, jogou Copa do Mundo, jogou no Flamengo, jogou no Chelsea, jogou no Atlético de Madrid, tem uma história marcante no futebol, é um cara mais articulado, se expressa bem, bom para dar entrevista, vai saber o que falar, gosta de falar de parte tática. Agora, vem cá, gestão é outra história, o cara vai administrar o negócio, nunca fez, sabe? Não é questão, aí, no caso, a experiência zero. O Vampeta falava de experiência internacional, não tem nenhuma experiência na função. Da onde sai uma ideia dessa? Ainda bem que ele teve bom senso e deve ter, cara, me preparar para fazer direito, porque é uma outra história. A gente fala sempre isso aqui, uma coisa é jogador, e ele é um cara, pelas entrevistas que ele já concedeu depois que parou de jogar, fica muito claro que ele é um cara daquele grupo ali, entendeu? Grupo de jogadores, a panela, como se fala, né? Os caras se fecham ali e tomam as decisões. E o técnico, quando chega, olha assim, aquele grupo ali, olha, se não tomar cuidado ali, meu irmão, os caras têm que gostar de você. Mas não é? Os caras têm que gostar de você. Eles falam, ele fala. O fulano vem falar comigo, não gostar muito daquele tema, vamos jogar por ele, quer dizer. Então, agora é o outro lado do balcão. Está preparado para isso? Eu sempre falo isso. No meio do jogador de futebol, você tem alguns personagens que se destacam por serem caras mais... Jogadores que falam melhor, se expressam melhor, o Kaká. Não, mas o Kaká, o garoto estudou escola boa em São Paulo, fala direitinho e tal. O Caio Ribeiro, que virou comentarista, nossa, o Caio se expressa bem e tal. Cara, isso não quer dizer muita coisa não, cara. O fato de você conseguir se expressar melhor não garante que você seja uma pessoa preparada para executar uma função, que você tenha... isso é só um pedaço da história. De repente você só tem uma boa retórica ali e tal, um discurso minimamente convincente, mas não tem conteúdo. O Felipe Luiz é um cara inteligente, nitidamente é um rapaz inteligente. Agora, daí para ele ser um bom gestor, não sei se é. Porque aí você tem que ter a capacidade de solucionar problemas. Porque ele tem experiência, é do outro lado. De entrar em contato com clubes para liberar jogador. Liberar jogador, de negociar, né? Negociação. Até, essa é uma coisa que, até, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas, por exemplo, você falou do que eu escrevi hoje lá no meu blog. Eu apurei com uma fonte do Flamengo, uma boa fonte, o seguinte, a frase foi a seguinte, eles querem 10 milhões, eles é o Bragantino, né? Red Bull Bragantino. 10 milhões de euros pelo Léo Ortiz, porque é o Flamengo. Se fosse um outro clube, 6 milhões eles venderiam. Por quê? Parte do princípio que o Flamengo tem muito dinheiro. Pagou 16 de dólares no De La Cruz. A vice aí o pessoal fala, não, tem que contratar e tal. Eu já penso diferente. Eu acho que um bom negociador numa hora dessa, ele vai usar o tempo que ele tem e vai esticar a corda. Não vai sair contratando lá, vão ter assim, gastando o que tem e o que não tem. Não tem sentido para jogar o quê? Para jogar contra os times do Campeonato Carioca agora? Esses joguinhos aí. O Tite que é o jogador. O Tite espera, pô. Se puder ser agora, entrega em fevereiro. Eu penso assim, porque é um período que você não tem essa urgência toda. Não tá, é diferente da janela do meio do ano, você está no meio da Libertadores brasileiro, Copa do Brasil, de repente, e você teve, digamos, uma carência no elenco, tem que trazer o cara rápido, porque você está no meio da competição mais importante. Agora não. Então, aí vai da capacidade ou não de negociação dos caras. Se contratarem amanhã 2 ou 3, ou sei lá quantos jogadores, aí você fala, legal, se não contratar, olha, foram péssimos, nem com dinheiro conseguem contratar, mas a coisa está em curso ainda. O Felipe Luiz tem a capacidade, no caso da seleção, não de contratar, mas de fazer os contatos com os clubes, de aparar as arestas, né, de convocação, reclamações que acontecem porque desfalcam times, várias situações inerentes ali E seria o quê? Um coordenador? Ele vai ser seria o chefe do Dorival? Ele que demitiria o Dorival, se fosse mal? Ou é o Edinaldo que resolve? Você lembra que na época do Tite contratou o cara que era para mandar nele? Exato. O Edu?
O Edu Gaspar foi escolha do Tite. Para ser o chefe dele. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara escolheu o próprio chefe. Vanderlei já viu isso, Vanderlei. O cara escolheu o chefe. É mais ou menos como se fosse, sabe, olha, e aí, eu quero contratar você e tal. Tudo bem, você escolhe o seu chefe agora. Pô, botar minha mãe de chefe, então, né? Não existe isso, cara. Então, só na CBF mesmo. Quando surgiu o nome do Ancelotti, você lembra que a gente falou aqui? Acho que você também falou isso. Quer dizer, pô, o Ancelotti é um cara que não pode ter chefe. Ele tem que ser o chefe. Pela história. Né? Pela história, pelos títulos. Vem e escolhe o treinador. Aí tem jogo. Certo? Ele vai escolher o técnico Mauro César, que estava lá no Togo. Por que ele escolheu? Porque ele sabe que lá ele está escondido, lá está distante, mas tem qualidade e tal. Esse é o cara. Bom, é o cara que foi trazido por um Ancelotti e que vai ter diálogo. Né? Vão conversar. Você já pensou? Você coloca um diretor técnico que não tem força ou não tem, digamos assim, conteúdo para conversar com o treinador, seja ele quem for. É complicado esse tipo de negócio. E outra coisa, o cara tem que saber exatamente que a função dele é de comando, mas ele não pode interferir. Os jogadores têm que saber que quem escala, quem cuida do time é realmente o treinador. Sabe? Sem tirar força do treinador e, ao mesmo tempo, num cargo de comando. É caminhar numa linha invisível. Se você pende para um lado, não fede nem cheira. Se você pende para o outro, você interfere e tira a força daquele que está atuando como treinador. Não é uma coisa fácil mesmo. Eu acho que o Felipe Luiz foi muito inteligente nessa. Todo mundo acha que ele pode ser um bom treinador, tem boa cabeça e tal. Agradeço. Vai para Madrid, passa um tempo lá, faz aqueles cursos lá, tira os diplomas lá da UEFA e vira um técnico credenciado para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Mano, fez, sabe quanto demora? Mas não terminou, né? Não, eu tinha uma Foi lá no Porto, mas não terminou. Eu sabe, ele não terminou. Não sei se terminou. Foi na mesma, digamos assim, na mesma turma do Abel. Isso. Não é isso? Mesma turma do Abel Ferreira. Mas lá em Portugal. Eu tenho informação, puxa, mas o cara não dá para passar muito tempo lá. Mas alguém me falou, se eu estiver equivocado, são 3 meses. Imersão, mas são 3 meses. Claro, isso custa dinheiro, eu sei, está na Europa e tal. Mas esses treinadores mais, digamos, mais consagrados, vitoriosos, até que passaram em grandes clubes, têm um suporte financeiro para fazer isso. O Felipe Luiz, por exemplo, ele pode morar numa cobertura em Portugal. Madrid, isso. A mulher dele é espanhola. Mauro, por que o da Argentina vale e o do Brasil não vale? Me parece que a Argentina conseguiu, digamos assim, um reconhecimento como qualidade. Se não quiser ir tão longe, vai aqui, para Buenos Aires, que é mais rápido do que para Fortaleza. Eu acho que é assim, para mim é muito claro isso, né? Que na Argentina, até os jogadores têm um perfil mais tático, uma preocupação maior com isso. E com o estudo, com isso. A Argentina tem várias coisas absurdas que acontecem lá no futebol e tal, mas nesse campo, tanto que eles têm técnicos que fazem carreira internacional. Todo. E não tem nenhum. Você vê, América do Sul, as eliminatórias sul-americanas, já chegamos a situações com 5 das 10 seleções, ter 5, 6 com técnicos argentinos. É impressionante. Já tem hoje. Se você pegar hoje espalhados pela Europa. Deve ter mais de 5 nas seleções. É impressionante. Nos times, você pega esses times de Libertadores, sul-americanos, aí parece um time aí e tal. O técnico fulano e tal. Argentino. Do nada, o brasileiro tem muito pouco em relação ao argentino. Quando um ou outro vai lá para fora, a gente fala, pô, olha só, o Thiago Nunes foi para o Peru. Eu estou falando isso do mercado mesmo, o mercado sul-americano no todo, para diferentes patamares de treinadores, né? O Barroca, uma vez, fez uma espécie de uma entrevista para um clube no Chile, mas acabou que ele não foi escolhido, foi um outro. O presidente não ganhou. Acabou que não foi ele. O Antônio Carlos Zago na Bolívia. Exato. Por exemplo. Você vê que são casos muito isolados. Agora, Edson Moreira foi porque o Thiago Nunes saiu. Isso, aí foi um brasileiro pelo outro, porque o Thiago teve um bom desempenho lá, os caras gostaram, pegaram um outro brasileiro. Agora, o Felipe tem essa condição. Acho que financeiramente eu acredito que ele possa fazer. Ele pode ficar 3 meses lá. Se fosse ele, eu faria isso. E aí vai investir na carreira de técnico. Mas aí tem um problema. Quando falavam do Mano, não foi o Mano que falou, mas o pessoal comentava, não sei de onde saiu isso. Então, sejamos justos com o técnico. Quando o Mano estava estudando lá no Porto, né? Para o UEFA, aí falava assim, não, o Mano pode treinar o Porto. Eu falei, gente, o cara saiu daqui do Brasil, vai treinar o Porto. Pô, vai treinar o Famalicão, o Rio Ave, o Vitória de Guimarães, aí depois você vai, como diria o grande Lazzaroni, galgar parâmetros até chegar no Porto. Porque você não vai começar no Porto ou no Benfica, cara, é sério. Estamos falando de um clube de Champions League,
um dos maiores de Portugal. Você pega... Você tem dois... Você vai começar... mas treinou a seleção brasileira. Gente, isso para eles não pesa nada. Você vê, o Tite treinou a seleção brasileira em Copa do Mundo 2 vezes. Qual foi a grande proposta que o futebol europeu fez pelo Tite? Nenhuma. Você pega... Nenhuma. Por isso ele aceitou o Flamengo no ano passado, porque ele viu que o mercado não sorriu para ele. Você deu um exemplo no ano passado aqui mesmo no programa do Chaves, né? O Chaves, ele vai, faz o curso e vai para o Catar. Hoje o treinador do Barcelona tem sua história. Chaves. Mas ele tem outros exemplos. Você pega o zagueiro Kompany, que jogou muito tempo no Manchester City, foi campeão de tudo lá, seleção da Bélgica. Começou lá na segunda divisão, hoje está na primeira, primeira divisão. O Rony acabou de ser demitido agora. Eu digo, o Rony de treinador, ali é curso mesmo. Ele treinou no Derby County, agora mandaram ele embora do Birmingham. 10 jogos, não ganhou. Estavam de fiasco. Aí eu tava dizendo assim, e esse é concurso, né? Sim. Concurso, né? Eles para dirigir tem que ter curso, né? E outra coisa, né? Você veja a força da UEFA e a força de proteção que ela dá para os seus. Certo? Pode observar que faz tempo que o mercado árabe não contrata treinadores brasileiros. Porque a UEFA fez com que, entre aspas, o mundo árabe contrate técnicos que tenha o sinal verde da UEFA, o curso da Europa. Entendeu? Então, você pode ver que também o mercado brasileiro é prejudicado nessa transferência. Porque os técnicos que não têm o curso internacional não... Mas eu te falo por quê, professor? A maioria, com todo respeito, né? Cada um tem seu valor, se ganha muito bem no Brasil. Isso. Se ganha muito bem. Se você pegar aí, ó, cada um com o seu, né? Cada um tem seu salário e tudo. Se você pegar aí 4 milhões... 3 salários do Dorival é a multa. É mais de 1.300 por mês. E isso o cara lá, em Portugal, em alguns clubes lá na Europa, não ganha, não. Você no seu país, falando o seu idioma. E se não pagar, você sai, mete no pau, já faz uma poupança aqui e já vai para outro lugar ganhando. Eu não vou falar nem dos técnicos da Série A. Os técnicos da Série B já não ganham bem? Ganham bem também. Ganham bem. Tem gente que fala que patamar de Série B hoje para técnico é de 100 mil para cima, né, Vamp? Lógico. 100 mil pra cima. 100 mil? Ninguém ganha 100 mil na Série B, não. Mais do que 100. Mais. Os clubes pagam então, mais. Então, 100 mil, mais de 100 mil para dirigir um time na Série B. Não estamos falando da Série A. Já é um valor considerável. E muitos técnicos iniciantes e tudo mais, a gente tem na Série B, outros mais consagrados, mas enfim, essa questão aí do mercado de técnicos que a gente não vê brasileiros na Europa, nos grandes centros, a gente vê muitos argentinos, mas brasileiros é difícil, né? A gente vê algum técnico brasileiro agora de cabeça nos últimos anos aí. Argentinos e uruguaios. Você encontra uruguaios por aí. E brasileiro, nada lá no... E o Tite esperou um tempão, né? O Tite ficou um tempão esperando para ver se aparecia alguma proposta e não chegou nada pro Tite, né? Ele treinou em 2 Copas do Mundo, né, cara? O cara foi o técnico do Brasil em 2 Copas do Mundo. Porque perdeu? Não é só porque perdeu, porque o Diego Alonso foi um fiasco, Uruguai. Na seleção do Uruguai, o homem que não escalava a Arrascaeta, né? Aí o Uruguai, quando ele escalou a Arrascaeta, o cara acabou com o jogo, mas era tarde demais, acabou sendo eliminado. São Paulo. O jogo contra a Coreia era o jogo chave, ele estava no estádio ao vivo, não vai colocar o Arrascaeta, não colocou a Arrascaeta no jogo. O jogo terminou empatado, a Coreia jogava pelo empate, já projetava como um bom resultado e deu certo. A Coreia se classificou, aí tomou uma surra do Brasil depois, um time bem fraco até da Coreia, e o Uruguai foi pelo caminho. Diego Alonso está no Sevilha. Como é que pode isso? O cara foi um fiasco na Copa. Mas o Tite foi... muito pior foi o Diego Alonso do Uruguai. O Uruguai tem bons jogadores, cara. Dá para fazer uma campanha muito melhor. E o cara foi para um dos times mais importantes da Espanha. Você lembrou que o Sampaoli todo ano ganha. E pelo Olympique. Todo ano. A sua estabilidade, o Sampaoli passou 2 vezes no Sevilha e uma do Olympique de Marseille e foi vice-campeão francês. E ninguém pensa num técnico... Passou pelo Brasil, mas não se pensa em técnico brasileiro. Pega o São Paulo, que é argentino. E não foi porque ele está no Argentina. E o Sevilha, agora, mas o Sevilha é o time que mais ganhou Liga UEFA. Sim. Liga Europa, né? Sim. Tem um pacto com a Liga Europa. Ele faz questão de ir para a Liga dos Campeões, faz questão de terceiro para ir para ganhar a Liga Europa. Lá ele pega lá o dinheiro, pega a grana, dos 6 primeiros jogos. Uma bela estratégia. E aí veste cá, vamos lá, passamos lá e vazamos. E leva a taça. E não vai ganhar, leva a taça.